E aí pessoal, tudo bem? Professor Henrique, professor de Física, continuando as nossas mini aulas sobre ótica, agora eu vou falar dos eclipses, tá bom? É sempre aquele formato pragmático de mini aula, porque são assuntos muito interessantes que se pode falar por muito mais tempo, tá legal? Então vamos lá. Quais são os dois tipos de eclipse que a gente observa da Terra, os mais comuns e mais importantes? O eclipse lunar e o eclipse solar, tá legal? Então vamos lá. Qual é o nome do eclipse? O nome do eclipse se dá para o corpo que é escondido. Se a Lua for escondida, é um eclipse lunar. Se o Sol for escondido, é um eclipse solar. Beleza? Quando é que o eclipse é total e quando que ele é parcial? O eclipse é total quando o corpo é totalmente escondido. E ele é parcial quando o corpo é parcialmente escondido. Tudo bem? Então vamos fechar. Eclipse lunar, a Lua foi escondida. Se a Lua for totalmente escondida, eclipse lunar total. Eclipse solar, eclipse quando o Sol é escondido. Se o Sol for totalmente escondido, eclipse total do Sol. Se ele for parcialmente escondido, eclipse parcial do Sol. Tá bom? Aqui eu tenho uma sugestão de uma página que fala sobre fotografia de eclipses, vale a pena visitar. Bom, agora eu vou falar de cada um dos eclipses, tá legal? Então, primeiro, o eclipse lunar. Por que acontece o eclipse lunar? A Lua está orbitando ao redor da Terra. A Terra, pensa que o Sol está à esquerda, então atrás da Terra, em relação ao Sol, forma-se sombra e penumbra. Se a Lua passar na região onde está formando sombra e penumbra, a gente não vai conseguir mais ver a Lua direitinho. Vamos lá. Por que a gente vê a Lua cheia? Porque a luz sai do Sol, bate na Lua e vem para a Terra, tá? Se a Lua entrar nessa região de sombra, o que vai acontecer? Ela não vai receber mais tanta luz do Sol. Por quê? Porque parte dessa luz do Sol está sendo parada pela Terra, está sendo obstruída pela Terra, tá bom? Quando a Lua entrar na região de penumbra, significa que ela vai ter um pedaço com luz e um pedaço com sombra. Ou seja, ela está parcialmente escondida. Eclipse parcial da Lua. Ela continua andando e entra na região de sombra. Sombra e umbra são sinônimos, tá legal? Quando a Lua entrar na região, no cone de sombra produzido pela Terra, eu vou ter um eclipse total. Porque se eu estou na sombra, não tem nenhuma luz. Nenhuma luz está chegando na Lua, ela está totalmente escondida. Eclipse total da luz. Tá legal? Ela continua andando e volta para a região de penumbra. Na região de penumbra, eu vou ter parte luz, parte sombra. Então, eu tenho um eclipse parcial da Lua. Tá bom? Então, resumindo, a Lua orbita ao redor da Terra. Quando ela entra na região atrás da Terra que tem penumbra, eu tenho eclipse parcial da Lua. Quando ela entra na região de sombra, eu tenho eclipse total da Lua. Tá bom? Então, vamos ter um outro olhar para esse mesmo eclipse. Então, agora, eu tenho essa figurinha aqui, tenho a referência bibliográfica. Pensa, eu estou olhando de outra perspectiva o mesmo eclipse. Então, eu tenho a luz do Sol, que é barrada pela Terra. Atrás da Terra eu formo penumbra e sombra, tá? Lembrando, quando é que a gente tem eclipse da Lua? Somente quando a Lua está na fase cheia, tá legal? Então ela veio aqui, ela está totalmente cheia. Por que em P4 e P1 ela está totalmente cheia? Porque ela está fora tanto da sombra como da penumbra, tá legal? Só que ela está em órbita, ela está se movimentando. Então aqui em U4 e em U1, ela entra na região de penumbra. Ela está na região de penumbra. É uma região que tem luz e sombra. Se tem luz e sombra, a Lua está parcialmente escondida. Se ela está parcialmente escondida, eu tenho um eclipse parcial da Lua. Ela continua andando, entra na região de sombra. Na região de sombra, ela vai ficar totalmente escondida. Se ela ficar totalmente escondida, eu tenho um eclipse total da Lua. E aí ela segue andando, vai para a penumbra, eclipse parcial, escapa da sombra e da penumbra, volta a ficar cheia e acaba o eclipse. Tudo bem? Então, vamos lá. Se a Lua está orbitando ao redor da Terra, toda vez que ela está cheia, ela está na região de sombra e penumbra? Não. Por que não? Porque a órbita da Lua não fica sempre alinhada com a sombra da Terra. Por quê? Porque a órbita da Lua tem uma inclinação de 5 graus, tá? Então, normalmente, a Lua não está atrás da Terra, tá? Ela não está alinhada com a sombra da Terra, tudo bem? Isso acontece.
Quando isso acontece, a gente tem a possibilidade de haver eclipse. Então, para ter eclipse, eu preciso ter Terra, Lua e Sol alinhados. Eles estão sempre alinhados? Não, porque a órbita da Lua tem uma inclinação de 5 graus com a órbita da Terra em relação ao Sol. Quando alinha, eu vou ter uma chance de eclipse. Se a Lua alinhar com a Terra e o Sol atrás da Terra, então eu tenho um eclipse lunar. Se ela alinhar com o Sol na frente da Terra ou entre a Terra e o Sol, eu tenho um eclipse solar. Tá legal? Então vamos falar dele, eclipse solar. O eclipse solar acontece quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. Se a Lua ficar entre a Terra e o Sol, o que vai formar atrás dela? Sombra e penumbra. Tá legal? Quem estiver na região de sombra vai observar um eclipse total. Quem estiver na região de penumbra vai observar um eclipse parcial. Legal? Então, olha que interessante. O eclipse é um fenômeno que também refuta a Terra plana. Tá? Não é possível ter Terra plana com o eclipse como a gente conhece. E o nosso conhecimento é tão grande sobre eclipse que a gente consegue prever onde ele vai acontecer e quais regiões vão poder observá-lo. Tudo bem? Se toda a nossa teoria física tivesse errada, as nossas previsões não iam funcionar como funcionam e funcionam com perfeição. Tá? Então, só para a gente aprofundar mais o eclipse solar, se o observador estiver na região de sombra, ele vê um eclipse total. Se ele estiver na região de penumbra, ele vê um eclipse parcial. E se ele estiver numa região que a gente chama de antumbra, é quando ele está um pouco mais afastado do que a sombra. Tá? Isso tem a ver com a posição da Lua. A gente vai ver um eclipse que a gente chama de eclipse anelar. Ou seja, a Lua entra na frente da Terra, mas ainda sobra um anelzinho do Sol. Tá? A Lua entra na frente da Terra, fica na frente do Sol, mas não consegue fechar o Sol todo. Sobra um anelzinho. Por isso, eclipse anelar. Antes de fechar essa aula, eu tenho que falar de um eclipse muito importante na história da ciência e na história do Brasil. É o eclipse de Sobral. Há 101 anos atrás, em maio de 1919, a teoria da relatividade do Einstein teve a sua primeira comprovação fática empírica observacional através de um eclipse total. E esse eclipse foi observado em 2 lugares diferentes, na África e no Brasil. No Brasil, na cidade de Sobral. Tá? Com 7 fotografias que tiraram desse dia, dessa observação do eclipse, eles comprovaram que a teoria da relatividade do Einstein estava correta. Tá? Deixei um link importante de uma reportagem da BBC que explica bem toda a história desse eclipse e dessa observação, que foi feita no Brasil. Olha que interessante. De forma bem pragmática, como são as nossas mini-aulas, o que se observou? Bom, eu tenho a posição real de uma estrela observada durante a noite. Tá? Então eu vejo ela lá. Durante o dia, quando sumiu a luz do Sol na atmosfera, a atmosfera ficou transparente, e aí o que a gente observou? A gente observou a estrela em outro lugar. Então surgiu uma posição aparente, mas que não foi causada pela refração da luz, foi causada pelo campo gravitacional do Sol. Então isso comprovou a teoria da relatividade do Einstein. E essa observação foi feita no Brasil há 101 anos atrás, tá legal? Então, para a gente fechar essa aula, eu deixo uma dica de um vídeo muito legal que a SBPC, a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, fez. Assista esse vídeo, vale muito a pena ver para entender como foi esse eclipse e como ele foi importante para a história da ciência, como o Brasil contribuiu. Tá legal? Valeu, abraço!